Olha aqui, gente, o meu amigo escorpião. Ele tá esperando o homem branco para casar com uma indígena, viu? Se tem alguém para casar, é só deixar aqui no comentário, tá bom? Oi, tô preparando cassirimiti, viu, gente? Olha bem ali, gente. As minhas sobrinhas estão lavando as coisas delas. Bora ver elas? Olha elas, gente. O mais super